Opa, tudo bem? Meu nome é Hilton Rocha, sou engenheiro eletricista e esse daqui ao meu lado é o Luiz Rocha, meu pai e também engenheiro eletricista há mais de 29 anos e nós somos os cofundadores da Mesh Engenharia. Então sejam bem-vindos ao nosso workshop de especialista em subestações. Nós preparamos um conteúdo totalmente prático de projetos de subestações e estudos de proteções. Nessa semana, nós teremos uma série de vídeos onde nós passaremos para você o passo a passo de como fazer um coordenograma de proteção no padrão da concessionária em apenas 10 minutos. Além disso, associado ao conhecimento de projetos de subestações, nós mostraremos para você como é possível faturar em apenas 2 dias o equivalente a 1 mês de trabalho de um engenheiro eletricista, o que hoje está girando em torno de 8 mil e poucos reais. Isso pode parecer um pouco estranho para você, dada a complexidade associada a um projeto de subestação e estudo de proteção, mas eu não te falaria isso se nós mesmos já não tivéssemos feito dezenas e dezenas de vezes e se alunos nossos também não tivessem feito da mesma maneira. Assim, foi muito bacana fazer o curso com eles, porque eles são profissionais altamente capacitados. Nunca vi um curso que conseguisse transmitir conhecimento de uma forma tão fácil quanto o curso da Mesh. É um treinamento bem prático, assim, bem intuitivo. O que eu achei interessante no decorrer do curso, a questão da parte teórica e prática, né? A prática bem aplicada, né? Com exemplos práticos, exemplos reais. Estou plenamente satisfeito. Inclusive eu já havia feito um outro curso de proteção e seletividade com um grande pessoal aí de um grande fabricante de relés, e não chegou a 10% da qualidade do curso da Mesh. É um ótimo curso, bom material e a didática é super incrível, sem contar o atendimento que o pessoal oferece pra gente. Muito gratificante mesmo ter participado desse curso, né? E atingiu 100% a minha expectativa. Eles são muito especializados na área de proteção, na área de subestação. Eles são muito bons. Eu não vi uma pessoa, não conheço e não vi ainda uma pessoa com essa capacidade de ensinar, de transmitir esse conhecimento. E foi muito importante para mim, para minha formação, por conta que agora eu estou conseguindo me inserir no mercado e já consegui aprovar, inclusive, estudo de seletividade na concessionária atual, aqui na Enel. E eu fiquei muito feliz com isso, por conta que foi tudo com base no conhecimento que eu obtive com a Mesh. O curso da Mesh para mim foi excelente, o divisor de água, eu recomendo. Hoje, para mim, minha vida mudou 100% graças a esse curso. Eu estava sem nenhum serviço, iniciei o curso, daí apareceu um coordenograma para mim trabalhar em conjunto com os técnicos lá da minha cidade, e daí rapidamente apareceu 5 projetos de subestações, de 500 a 2.500 kVA. Então assim, invista nesse conhecimento, porque conhecimento ninguém tira de você. Antes de mostrar o passo a passo de como projetar uma subestação como essa, eu vou contar um pouco de nossa trajetória, de como nós conseguimos chegar numa solução prática que permite engenheiros e técnicos consigam executar projetos com facilidade. Eu sou engenheiro eletricista, formado pela PUC, formei em 1990, especializado em sistema elétrico de potência. Quando eu formei, eu comecei um estágio numa empresa, faltando um mês para formar, eu fui estagiar numa empresa. Eu estagiei os 30 dias que eu precisava para cumprir a tabela da escola, mas quando eu fui pedir para sair, o pessoal me contratou, porque pelo fato de eu ter boa experiência com a área de vendas, eu levei muita coisa nova para a empresa. E aí o pessoal me contratou para ser gerente lá da empresa. Eu comecei os trabalhos lá na gerência da empresa e vi muitas coisas que precisavam ser implementadas, e aí eu fui colocando coisas novas na empresa. Primeiro para aumentar o faturamento, porque a empresa só vivia de manutenção e ela não tinha equipe própria. Então o que eu fiz? Eu passei, em vez de terceirizar a parte de manutenção, nós passamos a ter equipe própria. Depois disso, eu fui na VEG, fiz um curso na área de transformadores para a parte de recuperação, levei esse segmento para dentro da empresa. Depois, como a VEG já tinha aberto as portas para a gente,
nós fizemos uma parte de recuperação de motores e colocamos mais essa linha dentro da empresa. Depois surgiram novas demandas, né, que o mercado foi mudando e as necessidades foram mudando. Nós construímos equipamento da parte de regeneração de óleo mineral isolante, purificação de óleo mineral isolante com sistema de termovácuo, porque antigamente era muito caro comprar um equipamento desse. Aqui em Minas Gerais nós fomos os primeiros a construir um equipamento deles, nos baseando nos equipamentos da Stokes, que são equipamentos muito bons. Com o tempo vieram novas necessidades, tipo o sistema de termovisões, que a gente contratava uma equipe de São Paulo, porque um termovisor era uma fortuna, mas a gente terceirizava essa parte de termovisão. Introduzimos também outros trabalhos na área de análise de energia, que foi uma demanda nova em função dos problemas que foram surgindo com os inversores de frequência, soft start entrando no mercado. E depois de muito tempo trabalhando nessa empresa, depois de ter desenvolvido muita coisa, eu verifiquei que já o meu objetivo era diferente dos objetivos dos proprietários. E eu tomei a decisão de sair da empresa. Saindo da empresa, eu iniciei, meu objetivo era entrar no mercado de trabalho, não era ter empresa não. Mas na época o mercado estava tão difícil que eu fui obrigado a abrir empresa. Aí eu abri a empresa e comecei a fazer aquilo que eu sabia fazer, que é a parte de manutenção, recuperação de equipamentos. Mas esse mercado com o tempo foi ficando muito concorrido e eu senti necessidade de fazer um upgrade, porque quando o mercado fica muito concorrido, o preço, o seu rendimento cai. Aí eu fui me especializando em projetos de subestações de 69, 138 e 230 kV. Quando eu comecei a projetar esses sistemas aí, eu vi um novo mercado que despontava ali, que era muito interessante, com pouca gente atuando, devido ao grau de dificuldade, que foi a parte de proteção. E eu gostei muito da parte de proteção. E comecei então a estudar, a pesquisar e fazer trabalhos de proteção. Algumas vezes eu comecei com parcerias e depois eu me desenvolvi sozinho. Não cheguei a fazer cursos em fábrica, mas li muitos artigos de diversos fabricantes para poder cada dia estar ganhando mais experiência. E à medida que você vai tendo a oportunidade de fazer trabalhos de menos relevância, você também vai aprendendo. Até que surgem a oportunidade de você fazer trabalhos de grande relevância em grandes empresas, fazendo parcerias e depois você indo sozinho, porque a experiência você já conseguiu ao longo do tempo. Aí depois disso surgiu uma nova oportunidade, que era a parte de estudo. Com a parte de estudo, uma vez dominada a parte de estudo, eu conseguiria dominar toda essa parte, tanto de proteção como de projeto, tudo que fosse possível se fazer num sistema de CEP. Estudei muito para poder fazer essa parte de proteção, a parte de estudo, que é uma parte que não é muito simples, o aprendizado é lento, porque as informações naqueles tempos eram poucas, devido a não existir as internets igual hoje existe, e todo mundo vê tudo ao alcance das mãos. Depois de tanto tempo trabalhando assim nesse ramo, prestando serviço para diversas empresas, eu tomei por decisão não mais atuar na parte de manutenção. Eu gostei mais da parte de projeto, estudos e a parte de testes em campos, em relé, coordenação de proteções, que aí eu fiquei só atuando nessa área, dando consultoria e elaborando trabalhos. Quando surgiu a oportunidade, o Wilton me procurou falando desse projeto dele, de se fazer um canal para poder disponibilizar essas informações para as pessoas, coisas que eu não tive no meu tempo. Eu achei interessante, porque as pessoas, elas precisam saber da informação e ela não precisa ser assim, escondida igual era escondida no passado, em função de proteção de um determinado mercado. Quando ele me propôs esse trabalho, de cara eu já aceitei o trabalho, e aí nós já começamos então produzir conteúdo para a internet.
Em dezembro de 2012, eu saí de um programa de formação de oficiais da Marinha do Brasil, no qual eu ingressei aos 17 anos de idade, através de concurso, porque eu queria exercer a profissão de engenheiro. Eu ainda não sabia exatamente qual tipo de engenharia que eu queria exercer. Tinha uma tendência para a engenharia naval, já que eu já estava na Marinha, mas eu optei por sair e fazer engenharia elétrica e entrei em contato com meu pai. Expliquei para ele a ideia do porquê que eu queria sair, afinal eu já estava com um futuro garantido como oficial da Marinha do Brasil e tudo mais, e aí conversei com ele e ele nunca foi uma pessoa de proibir ou alguma coisa desse tipo, e apoiou a minha ideia e falou que me daria todo o suporte necessário dentro daquilo que eu escolhi. E foi quando eu comecei a trabalhar com ele. No mesmo dezembro eu cheguei em Belo Horizonte e cheguei no escritório dele e ele me ensinou uma parte do que ele sabia, eu lembro até hoje que num final de semana a gente passou AutoCAD, alguns conceitos de elétrica, e aí na segunda-feira eu já estava trabalhando normalmente com ele. E no primeiro ano foi muito difícil, porque na época eu tinha só o ensino médio, apesar de eu ter uma noção muito boa de física, de elétrica, mas eram conceitos muito básicos, eu não tinha nem formação técnica. Então foi muito difícil para mim no primeiro ano. E nesse primeiro ano foi muita luta, ele me ensinando e eu aprendendo aqueles conceitos. Eu sempre via ele mexendo nos coordenogramas, aprovando projetos de subestações. E aquilo para mim era muito mistério, porque um dial de tempo, um coordenograma, uma curva, aquilo para mim sempre era uma coisa assim que era muito complexo. Eu via ele falando e eu começava a tentar pesquisar e aprender mais sobre aquele assunto, só que eu via como muito complexo. Só que eu tive uma grande sorte que eu tinha ao meu lado uma pessoa muito comprometida em passar o conhecimento para frente, que era meu pai. Então ele me ensinou tudo. Toda vez que eu tinha uma dúvida, ele sentava do meu lado e me ensinava tudo. Então ele encurtou demais o meu caminho. Com a experiência que ele tinha e com a sabedoria que ele já tinha também dentro daquele assunto. E na parte de coordenograma foi bem mais notório, porque era uma coisa muito complexa que se tornou muito simples, porque ele me deu um caminho a seguir que facilitou o meu entendimento em 400%. E aí eu comecei a fazer alguns coordenogramas, um aqui de maneira modesta no início, e depois ele deu uma ideia, que eu já tinha uma certa noção de Excel, de eu automatizar aquele processo, aquela planilha, e eu fiz aquela automatização que fez que a gente fizesse aquele trabalho de coordenograma já na época com 1/4 do tempo. E aí eu comecei a fazer vários coordenogramas, dezenas de coordenogramas, e foi quando surgiu uma oportunidade da gente fazer um teste de muitos relés em uma grande mineradora no norte do país. E foi um desafio muito grande para mim, inclusive para ele, que ele não tinha feito um serviço de teste tão grande até na época. E ele me falou uma frase que eu lembro até hoje, das muitas frases que ele fala, né, que eu tento assimilar muito aquilo que ele passa para mim. E ele falou o seguinte: Hilton, quanto mais difícil o serviço e mais complexo, melhor porque menos gente vai estar fazendo aquele tipo de serviço. E aquilo eu tomei para mim e, claro, ele abraçou aquele serviço, mesmo apesar das dificuldades, das limitações que a gente tinha. Adquirimos equipamentos de teste muito caros, inclusive à época, e encaramos o serviço. Foram 6 meses de serviço e de viagens que ele ficava 15 dias lá, 15 dias aqui, eu dando suporte para ele. Porque na época eu ainda não tinha muita experiência em campo e a empresa tinha outras pessoas lá em campo também, e nós acabamos que fizemos esse serviço. Então a porta de entrada foram os coordenogramas, que acabou que a gente fazendo esse tipo de serviço, e na sequência já foram pintando estudos grandes de grandes mineradoras, que nós fomos adquirindo softwares, investindo em treinamento, e aí conseguimos executar todos esses serviços e fomos adquirindo experiência em testes de relé, em estudos de proteção e seletividade, e aquele trabalho que era mais o padrão da concessionária já ficou muito um trabalho quase que automático pra gente. Era um trabalho bem simples comparado ao que a gente já fazia depois, porque nós começamos a fazer aquilo de maneira sistemática, contínua e sem parar. E depois de um tempo que eu estava lá com meu pai, e alguns anos a gente trabalhou junto, eu decidi dar uma afastada da empresa porque eu estava mirando em outras ideias, para eu trabalhar com outras coisas. E nesse período eu me aproximei muito da internet, da divulgação por meio de mídias sociais, de YouTube, essas coisas. E o que me fez na época eu lembrar de uma certa frase
que o meu pai me diz desde criança, pode parecer brincadeira, mas desde criança ele fala isso comigo. Ele fala, dentro do entendimento que eu absorvi nesses anos, ele fala o seguinte: filho, nessa vida a gente não pode somente existir, a gente tem que deixar um legado, uma história, impactar realmente a vida das pessoas, deixar uma contribuição para as outras pessoas, e é isso que realmente importa na vida. E meu pai sempre foi desse tipo de pessoa, ele sempre ajudou muitas pessoas sem pedir nada em troca, inclusive até hoje todo mundo liga para ele, não tem um dia da semana que não tem uma pessoa que ligue para ele pedindo um suporte técnico, uma ajuda no qual ele não ajude, inclusive finais de semana ele vai lá presencialmente e ajuda a pessoa. Ele é esse tipo de pessoa. E foi pensando nisso que eu cheguei com ele com a proposta da gente disseminar esse conhecimento. Afinal, ele já tinha 29 anos de experiência no mercado e nós vimos que ele poderia não só passar esse conhecimento para as pessoas que estavam ao redor dele, como ele passou para mim, passou para as outras pessoas que estavam no caminho dele durante a carreira profissional dele e que também se tornaram profissionais, como também poderíamos passar para as pessoas através da internet, da ferramenta que a internet é para passar esse conhecimento. E começamos a fazer lives umas atrás das outras, e aí nós vimos um fenômeno dentro desse mercado de subestações e, de certa forma, uma oportunidade. Se vocês observarem, o mercado de subestações, ele funciona como uma pirâmide. Na base dessa pirâmide, nós temos as pessoas que estão iniciando no mercado, que são geralmente aquelas pessoas que trabalham com manutenção e montagem de subestações. Como toda base, tem mais pessoas trabalhando nesse segmento. Um pouco acima, a gente tem as pessoas que trabalham com projetos de subestações. Projetos de subestações abrigadas, projetos de subestações aéreas, mais projetos de subestações aéreas, ok? E aí elas migraram, elas exerciam manutenção, ou então eles já começaram com o projeto, então é um número um pouquinho mais reduzido. Um pouco mais acima nessa pirâmide, a gente vai ter as pessoas que trabalham com testes e comissionamentos, que é um público um pouco mais reduzido, devido ao fato dos equipamentos serem bem mais caros das pessoas que trabalham, equipamentos custando na faixa de 120 a 250 mil reais. Então você tem um número limitado de pessoas trabalhando. E por fim, no topo dessa pirâmide, a gente tem as pessoas que trabalham com estudos, ok? Estudos de curto-circuito, de seletividade das proteções, pessoas que trabalham com estudos de linhas de transmissões, fluxos de potência. Então é um público muito selecionado. No entanto, se nós analisarmos o outro ponto de vista dessa pirâmide, ele se comporta de maneira inversa do ponto de vista do retorno financeiro, porque lá na base vão ter as pessoas que vão ter um retorno menor e nesse topo, quem trabalha com estudos vai ter um retorno bem maior. Nós verificamos que somente linearizando o processo de produção de um coordenograma e de um estudo no padrão da concessionária e criando ferramentas, a gente conseguiria tornar esse um processo rápido, preciso e que nos traria um retorno financeiro bom, visto que os estudos têm um retorno melhor do que os outros tipos de serviços. Por quê? Lá em cima, as pessoas exigem mais conhecimento e na base, como eu tenho o início do mercado de trabalho, vamos dizer assim, é uma parte mais cheia, eu tenho um retorno um pouco melhor, um retorno percentual alto, ok, pessoal? Eu não estou dizendo aqui que não há como ganhar dinheiro com manutenção. Assim, mas o retorno percentual é muito menor em relação a quem trabalha com estudos, quem trabalha com testes e comissionamentos. Então, se você não está procurando subir nessa pirâmide para aumentar o seu resultado percentual, ou você não está aumentando o seu volume de serviço na base, se você presta manutenção, pegando cada vez mais manutenções e ganhando no volume, você provavelmente está fadado a ter um problema com a sua concorrência e reduzir cada vez mais os seus resultados. Vamos entender agora quais são os 5 passos que eu vou te passar nas próximas aulas. É muito importante durante a execução de um projeto para evitar retrabalhos, trabalhos que vão ser feitos novamente sem necessidade, cálculos sem necessidade. A gente tem que respeitar uma sequência lógica de trabalho para que aquele projeto seja entregue no menor prazo possível e também, consequentemente, para que o dinheiro entre no nosso bolso mais rapidamente possível também. Para isso, a gente tem 5 passos básicos que a gente vai esmiuçar nas próximas aulas. O primeiro desses passos é a consulta prévia. Na consulta prévia, a gente vai verificar se aquele cliente
pode ou não ser atendido pela concessionária. Verificar quais são as condições técnicas para que, caso ele não possa ser atendido em determinada ocasião, ele seja atendido posteriormente e quais são os prazos relacionados para que a gente possa fornecer uma solução que atenda perfeitamente aquele cliente. A segunda etapa do nosso projeto ou estudo é a etapa de levantamento. Você vai entender o que é importante ou não levantar na hora que você fizer uma visita técnica. Qual que deve ser a abordagem técnica adequada que você deve fazer. Se a subestação pode ou não ficar em um local. Se o estudo de proteção vai atender ou não aquele cliente. Qual que vai ser a solução técnica que vai atender ele. É fundamental que muitos pontos sejam levantados nessa etapa para evitar o retrabalho. Muitas vezes você tem que ir a algum local que é longe e para que você não perca esse tempo de retorno, eu vou te mostrar tudo que você vai ter que levantar para que você faça essa etapa somente uma vez. O nosso terceiro passo já é o passo de cálculos. Nós vamos fazer todo o pré-dimensionamento dos componentes da subestação. Por que pré-dimensionamento? Não necessariamente a gente tem que entrar muito na etapa de dimensionamento desses componentes, pois a gente perde um certo tempo sem necessidade. Eu vou mostrar isso para vocês, de forma que vocês otimizem o seu tempo de projeto e de estudo. Nessa etapa de cálculo também nós vamos determinar todos os transformadores corrente, transformadores de potencial, os relés de proteção que vão ser implementados. Feito isso, a gente passa para a etapa de projetos. Nessa etapa a gente vai fazer sim o detalhamento completo no AutoCAD, que é o formato 2D, e também a parte de memorial descritivo, listas de materiais e memoriais de cálculos mais minuciosos. Você vai entender o que é importante fazer o dimensionamento, o que não é importante, e o mais interessante de tudo é, será que você manda isso ou não para a concessionária? Será que essa informação vai te trazer uma reprova ou não? Quais são as informações mínimas que você tem que mandar para o seu projeto ser aprovado e também quais as informações mínimas para você montar um databook bom para ser entregue no seu cliente. E por fim, a nossa última etapa, que é a nossa quinta etapa, que é a etapa de homologação. Você vai entender na prática o que a concessionária vai te exigir, o que é importante você apresentar para ela e o que também é interessante você apresentar para o seu cliente para você aumentar a qualidade do seu trabalho do ponto de vista do seu cliente. Esses então serão os 5 passos que nós te mostraremos minuciosamente nas próximas aulas. Tá ansioso para aprofundar na prática nos nossos 5 passos nas próximas aulas desse evento? Eu tenho absoluta certeza que sim, porque só de ter chegado até aqui, você mostra que, assim como nós, é um profissional extremamente comprometido com sua carreira e com os seus resultados. Dito isso, eu quero propor um acordo entre mim e você. Eu quero te convidar a deixar aqui embaixo o seu comentário, deixando quais são as suas principais dúvidas e dificuldades relacionadas a projeto de subestações e estudos de proteção, ou também quais são os seus anseios referentes a esse evento, para que a gente possa te ajudar ao máximo e você tire 100% de proveito desse evento. E eu, em contrapartida, irei esclarecer por completo a sua dúvida ou dificuldade, ou até mesmo qualquer comentário que você deixar, para que nós possamos crescer juntos nesse evento e com todos os profissionais que estão participando. Além disso, gostaria de te convidar para nos seguir nas nossas redes sociais, onde nós postamos o nosso dia a dia prático na área de engenharia elétrica, no nosso canal do YouTube Mesh Engenharia e no nosso Instagram também Mesh Engenharia. Por hora, eu me despeço por você e a gente se vê na quarta-feira na próxima aula.